Imagina duas situações, tipo, bem diferentes. Na primeira, a gente tem um cenário de guerra caótico lá no Afeganistão, com fogo inimigo voando para todo lado. E cada segundo é literalmente uma luta para sobreviver. Uma tensão absurda, né? Exatamente, um desespero total. E aí, na segunda situação, é só uma terça-feira comum, dentro de uma baia de escritório. Ar-condicionado ligado, luz fluorescente, aquele cafezinho de graça na copa. Um ambiente corporativo padrão que todo mundo conhece bem. Pois é. Só que o grande absurdo da vida moderna, e o que a gente vai investigar nesse nosso mergulho de hoje, é que o soldado, naquele caos letal, muitas vezes sente um nível de segurança psicológica muito maior do que o funcionário no ar-condicionado. O funcionário que só tá tentando não ser apunhalado pelas costas pelo próprio colega do departamento, né? Exato. E hoje eu tô super animada porque a nossa missão é desvendar essa ironia. Nós estamos analisando o livro Líderes se servem por último, do pensador e etnógrafo Simon Sinek. Uma obra fantástica, aliás. Demais, cara. A pergunta que guia a gente hoje é por que uma minoria bem pequena acorda de manhã dizendo que ama o trabalho, enquanto a grande maioria da galera sente que tá pisando num campo de batalha todo dia? E a resposta, o que é o mais fascinante, não tem nada a ver com aquele novo software de gestão ou uma planilha otimizada. É bem mais embaixo, né? Muito mais. O livro traz umas fontes que misturam biologia evolutiva, antropologia e uns estudos de caso que vão desde o exército até fábricas. E a tese principal destrói completamente aquela cartilha clássica de administração. Aquela de espremer os números a qualquer custo. Isso. O sucesso ao longo prazo não depende de competência gerencial para bater meta. Depende quase que totalmente da criação de ambientes onde as pessoas se sintam seguras. Liderança real não é dar ordem, é criar essa rede de proteção. Certo. Vamos desconstruir isso, então. Porque, assim, para quem está escutando entender essa rede de segurança na prática, a gente precisa ir para um cenário onde não ter essa rede significa morte imediata. O caso extremo para ilustrar o ponto. Exato. Vamos voltar para a noite de 16 de agosto de 2002. Pensa numa escuridão total, visibilidade zero, clima horrível. O capitão Mike Drawley, que tinha o indicativo de Johnny Bravo, estava voando seu A-10 sobre aquelas montanhas do Afeganistão. E o A-10, o famoso Javali, não é um jato chique ou supersônico, né? Ele é feio, robusto, um verdadeiro tanque voador. Ele foi feito para voar baixo e dar suporte para a infantaria. Então o Johnny Bravo estava lá voando às cegas, usando uns mapas soviéticos super antigos, e de repente ele ouve 3 palavras no rádio que gelam o sangue de qualquer piloto. Tropas em contato. Isso, que é o sinal de que os soldados americanos lá embaixo estão encurralados sob fogo pesado. E a complexidade disso é, quase impossível de lidar, porque o Bravo estava seguro lá em cima, acima de uma camada de nuvens bem densa. Ele estava de boa ali. Tava. Mergulhar naquelas nuvens, à noite, no meio de montanhas de granito e sem radar de terreno confiável, é tipo jogar roleta russa com um avião. Nossa, sim. A doutrina militar diria para ele abortar a missão. Mas o que operou na mente dele não foi o manual. Foi a empatia. Uma empatia que, cara, é até difícil de entender. Ele simplesmente aponta o nariz do avião para baixo e mergulha naquela sopa escura. E quando ele rompe as nuvens, a coisa fica assustadora. Fica. Ele sai a menos de 300 metros do chão, num vale super estreito. O fogo cruzado parecia fogos de artifício. E aí vem o detalhe que me deixou completamente chocada quando eu estava lendo. Dos elefantes, né? Isso. Como os instrumentos não serviam para nada naquele breu, ele inventou um sistema analógico na hora. Ele atirava no inimigo e contava os segundos em voz alta, tipo 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes. Calculando o milissegundo exato para não bater na montanha. Cara, sim, ele puxava o manche com toda a força para não espatifar o avião nas pedras. Subia para a nuvem, dava a volta cego e mergulhava de novo. Repetiu essa loucura várias vezes. E o resultado disso é impressionante. 22 homens voltaram vivos para casa naquela noite por causa dele. E é aqui que eu quero chegar. Ele não fez isso para ganhar um bônus de produtividade. Com certeza não. Nem para aparecer na TV. Ele fez por pura empatia porque sabia que os caras lá embaixo fariam o mesmo por ele. E a analogia para o mundo corporativo é... Bom,
É um soco no estômago. É bem pesado mesmo. Nas empresas tradicionais, a galera sobe a escada do sucesso empurrando os outros para baixo, roubando crédito para ganhar a promoção. Ali, o sucesso foi medido literalmente pela coragem de descer para a escuridão e se arriscar para que o outro pudesse subir. O que a gente precisa observar aqui, e que é o ponto forte do Sinek, é o fluxo da proteção. Como assim o fluxo? Pensa bem, numa empresa normal, a energia de todo mundo flui para cima. A galera gasta horas só tentando gerenciar o que a chefia pensa deles. Ah, sim, para impressionar quem paga o salário. Exato. Muitas vezes até escondendo coisas dos próprios colegas. Mas nessa cultura militar que ele descreve, a proteção vem de cima para baixo. Os líderes assumem o risco? Perfeito. Eles usam o peso da patente para criar um escudo sobre os subordinados. E quando o grupo percebe esse escudo, o medo interno some. Eles param de se defender do chefe e começam a proteger uns aos outros. Tá, mas aí eu vou colocar o pé no freio. Porque falar de sacrifício heróico quando tem bala voando é uma coisa. É um cenário extremo. Bem extremo. A grande dúvida é como a gente traduz isso para a vida de quem está das 9 às 5 preenchendo planilha e aguentando reunião que podia ser um e-mail. E é aí que entra a surpresa do livro. A conexão não é administrativa, é pura neurobiologia. Sério? Como a biologia entra nisso? A gente acha que é super moderno, né? Mas o nosso cérebro opera com o mesmo hardware de milhares de anos atrás. O livro explica o conceito do círculo de segurança. Que é tipo a nossa tribo original. Isso. Na pré-história, o perigo estava todo do lado de fora. Predador, tribo rival, falta de comida. A gente evoluiu para formar grupos fechados. Dentro do círculo, o cérebro liberava ocitocina. Ocitocina é aquele hormônio do vínculo, né? Exatamente. Ele permitia que a gente relaxasse, dormisse, confiasse que alguém estava vigiando a fogueira. Hoje, a gente entra no escritório e as ameaças mudaram de cara, mas ainda estão lá fora. Tipo as flutuações da bolsa? Sim, a bolsa de valores, concorrentes quebrando os preços, ou até uma inteligência artificial querendo roubar seu emprego. O tigre dente de sabre de hoje é o relatório trimestral do concorrente. Adorei a analogia. E para ilustrar isso, o autor cita a fábula de Esopo, aquela dos 4 bois e do leão. Ai, me lembra dessa, faz tempo que eu não ouço. É simples, tipo, enquanto os 4 bois ficam de costas uns para os outros, com os chifres apontados para fora, o leão não consegue atacar. Fica uma barreira impenetrável. Exato. A segurança deles está na união contra o perigo externo. Mas aí eles começam a brigar entre si, se separam e o leão devora um por um. Fácil, fácil. Mas peraí, deixa eu ser advogada do diabo agora. O Mercado Livre, o Wall Street, tudo que a gente aprende no mundo dos negócios diz que competição interna é boa. Aquela ideia de que um pouco de paranoia mantém a galera alerta. Sim, tipo, não é essa pressão que faz o capitalismo inovar e ser eficiente. Todo mundo tentando ser o melhor da equipe. E é exatamente aí que a neurociência implode a cartilha corporativa. Biologicamente, a nossa energia cerebral é finita. Certo. Quando o líder cria esse ambiente cheio de ameaça interna, seja fofoca, medo de demissão, humilhação, o cérebro interpreta isso como ameaça de morte. O alarme dispara. Dispara. E inunda o corpo de cortisol, o hormônio do estresse. E sabe o que o cortisol faz? Sei que não faz bem. O que ele desliga? Ele desliga literalmente o córtex pré-frontal, que é a área responsável pela empatia, pelo pensamento crítico e pela inovação. O cérebro entra em modo de sobrevivência egoísta. Nossa, então a pessoa nem consegue ser criativa direito. Fica impossível. Sem o círculo de segurança, o funcionário gasta energia escondendo o erro e se protegendo do próprio chefe. Não sobra inteligência para combater o leão lá fora. Faz todo sentido no papel, mas olha só. Aplicar isso numa startup colorida do Vale do Silício é moleza. Quero ver provar isso na economia bruta, na vida real. E o livro traz exatamente um caso assim, que é onde a teoria do Sinek ganha muito peso. Ah, o caso do Bob Chapman, né? Da indústria Barry Weil-Miller.
o chão de fábrica mais raiz possível. Isso mesmo, maquinário pesado. O cenário era o seguinte, para a galera entender, o Chapman comprava empresas quebradas para tentar salvar. Ele comprou a Haysen Sandiacre, que estava numa crise horrível. Aquele caso clássico que o mercado pede demissão em massa, né? Pois é, a lógica seria ele chegar na segunda-feira, demitir um terço da galera, cortar benefício e maquiar a planilha, mas ele não fez isso. Ele foi ouvir o pessoal. Isso, ele desceu lá no chão de fábrica e parou para conversar. E aí um veterano chamado Ron Campbell fez um desabafo pesado. Ele disse que sentia que a empresa tratava ele como criminoso. Ele descreveu um verdadeiro sistema de castas lá dentro, né? Exatamente. O pessoal do escritório podia tomar café na hora que quisesse, ir no banheiro sem pedir, mas na fábrica os operários viviam controlados por umas campainhas muito altas. Tinha cartão de ponto rígido pra caramba. Sim, e a desconfiança era tão absurda que até as ferramentas normais de trabalho ficavam trancadas em gaiolas de metal com os cadeados gigantes. O que a psicologia chama de arquitetura do ambiente, sabe? O ambiente falava por si só. Falava todo dia de forma silenciosa. Dizia tipo, nós não confiamos em vocês, achamos que vocês são ladrões e preguiçosos. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, cara. Porque quando o Chapman ouviu isso, ele não contratou uma consultoria caríssima. Ele simplesmente mandou pegar uns alicates e quebrar os cadeados. Uma atitude imediata e simbólica. Muito. Ele arrancou os relógios de ponto, desligou as campainhas insuportáveis e botou telefone livre para todo mundo. E se você pensar bem, eles estavam tratando pais de família como se fossem crianças esperando o sinal do recreio. Exato. O Chapman devolveu a dignidade dessa galera. Ele tirou as barreiras físicas da desconfiança. E o impacto disso prova a tese biológica na hora. Removendo essas ameaças internas, o círculo de segurança foi restaurado na hora. As mudanças foram loucas, né? Foi avassalador. O livro conta que a esposa de um dos operários ficou super doente por causa de diabetes. Nossa, me lembro dessa parte, é de arrepiar. E os colegas da fábrica não só fizeram vaquinha, eles criaram um sistema para doar anonimamente os próprios dias de férias pagos para esse cara cuidar da esposa. Sem perder o emprego. Imagina o nível de confiança para você dar suas férias para um colega. E na parte técnica teve uma mudança bizarra também, não teve? As máquinas? Sim, aquelas máquinas pesadíssimas pararam de quebrar com a mesma frequência. Mas por quê? Porque, com o círculo de segurança, eles sentiram aquele senso de dono. Começaram a cuidar das máquinas como se fossem a casa deles. E o faturamento pulou de 55 milhões para 95 milhões, organicamente. Sem demitir ninguém para maquiar balanço. Mas aí eu fico pensando, como um CEO tradicional, focado em planilha a vida toda, tem uma epifania dessas? Essa é a melhor parte. A revelação não veio num seminário de negócios. Não mesmo. Pelo que o livro conta, teve a cena da cafeteria, né? O Chapman via a galera chegando super animada para trabalhar, dando risada, falando do final de semana. Cheios de vida. Mas na hora que a sirene tocava para entrar na fábrica, a alegria sugava do rosto deles. Parecia que a alma ficava no portão. Mas a chave virou mesmo foi num casamento. A epifania do altar. Sim, ele estava no casamento, viu o pai entrando com a filha no altar para entregar para o noivo e caiu a ficha. Ele olhou e pensou, bom, cada operário ou secretária ali na fábrica é o filho ou a filha imensamente preciosa de alguém. Alguém que investiu muito amor, tempo e energia naquela vida. Exato. E a partir do momento que a empresa contrata essa pessoa, ela tem a responsabilidade moral de cuidar dessa vida. O que, para muitos gestores, deve soar muito poético, né? Pois é. E eu te pergunto, não é meio utópico tratar o funcionário igual o filho? Isso não vira uma terapia de grupo enorme, onde dar resultado e gerar lucro fica em segundo plano? Essa é a objeção clássica. E é o calcanhar de Aquiles de quem entende liderança empática de forma muito superficial. Como o Sinek rebate isso? Ele deixa claro que construir o círculo de segurança não é abrir um resort sem regras. A busca pelo lucro continua. O que muda é a prioridade. Inverte a ordem das coisas. Exato. O capitalismo flui muito melhor quando o dinheiro é visto como combustível para construir a organização e não as pessoas como combustível para gerar dinheiro. Tipo, não queimar as pessoas para bater a meta. Isso. Quando a liderança foca em proteger as vidas, a equipe fica leal, foca no trabalho, para de brigar entre si
E o lucro alto vira consequência natural disso tudo. Faz sentido, mas aí a gente barra num problema bem prático. Como é que você pega um adulto egoísta, treinado para pensar só no próprio bônus, e ensina ele a se importar genuinamente com o colega? É um desafio de reprogramação comportamental gigantesco, e o Sinek vai buscar a resposta lá no treinamento dos fuzileiros navais americanos, os famosos Marines. É o campo de treinamento militar, onde o bicho pega. O livro mostra que um recruta chega lá, tipo aquele recruta chamado George, morrendo de medo, se achando o centro do universo, porém isolado. E a primeira coisa que eles ensinam não é atirar, é desconstruir o ego do cara. Sim, eles proíbem palavras. A primeira regra é que os pronomes eu, mim e meu são banidos. O recruta que falar na primeira pessoa toma punição. Eles substituem tudo por nós, juntos e nosso grupo. É uma lavagem cerebral linguística pro bem, né? E depois de 13 semanas daquele sofrimento coletivo exaustivo, o cara ganha o broche de fuzileiro. E a transformação tá completa. Completa. Eles sabem, com certeza absoluta, que o cara do lado daria vida por eles e vice-versa. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como eu aplico isso na segunda-feira de manhã na empresa? O livro traz uma analogia fantástica de Esparta para explicar exatamente isso. Do escudo espartano eu achei incrível. Explica para quem tá ouvindo como funcionava. Bom, o exército de Esparta era invencível, certo? Não só pela força física, mas por uma regra brutal. Se o soldado perdesse o capacete ou a armadura do peito no meio da batalha, ele podia ser perdoado. Porque só protegia ele mesmo. Exato. Agora, se ele largasse o escudo, as punições eram severas, podia até perder a cidadania. Nossa, perder a cidadania por causa do escudo? Sim, porque a lógica é genial. O escudo não era para proteger só quem estava segurando. Naquela formação tática deles, o seu escudo protegia o lado vulnerável do colega à sua esquerda. Perder o escudo abriu um buraco em toda a linha de defesa. Então, trazendo isso para as empresas modernas. É um contraste bizarro. A liderança hoje pune super mal quem comete um erro individual, ou seja, quem perde o próprio capacete. E de forma bem perversa, muitas vezes a empresa recompensa, dá bônus gordo para aquele funcionário que derrubou o escudo do colega, sabe? O cara que sabota o projeto do vizinho só para brilhar sozinho na avaliação de desempenho. Isso. E o que a gente precisa fazer na segunda-feira não é levar tiro por ninguém, segurar o escudo. É encaminhar um e-mail dando crédito para o estagiário que ajudou na apresentação. Se você é chefe, é assumir a bronca da diretoria em vez de jogar seu analista debaixo do ônibus. Pequenas ações que definem o tamanho do círculo de segurança, porque o líder é o guardião desse portão. Nas empresas ruins, o círculo só envolve os diretores lá no topo, protegidos. E a galera da base fica exposta aos leões, criando panelinha de fofoca para tentar sobreviver. Exatamente. Nas organizações fortes, a liderança estica esse círculo até a borda. Todo mundo, do cara da limpeza ao vice-presidente, se sente intocável por ameaças internas. Muito bom. E aí, para a gente ir amarrando toda essa reflexão, se a gente condensa essas ideias todas de pré-história e ambiente corporativo moderno, o diagnóstico é meio triste, né? Os dados da Deloitte que ele cita no livro são bem sombrios. Cerca de 80% das pessoas estão insatisfeitas ou ativamente infelizes com os trabalhos delas. 80% é muita gente sofrendo. E o estresse do trabalho virou questão de saúde pública. Causa depressão, problema de coração, destrói famílias. E o pior é que isso quase nunca é por causa do trabalho em si, da técnica. É culpa da má gestão, da falta do círculo de segurança, né? Exato. A falta de proteção da liderança é o que drena nossa vida e nossa saúde aos poucos. É um choque de realidade. Porque acordar e ir para o trabalho, sentir que você pertence àquele grupo e voltar para casa com gratidão, não devia ser o bilhete premiado da loteria corporativa. Devia ser o normal, né? Devia ser um direito humano básico para qualquer pessoa em qualquer função. E aí eu quero deixar um pensamento provocado aqui no final. Uma coisa para a galera que está acompanhando a gente ficar matutando hoje. Manda ver. Não está escrito com essas palavras, mas é a conclusão natural de tudo que a gente falou. A gente viu que a biologia evolutiva codificou o nosso cérebro para inovar e ser feliz só quando a gente está num grupo que se cuida de verdade. Sim, é uma regra biológica. Aí você olha para o mercado hoje com essa obsessão pela automação fria, transformando tudo em transação, com cada um isolado atrás de uma tela. É o cenário atual.
A pergunta é, será que essa frieza toda não está só acabando com a nossa felicidade diária, mas sabotando silenciosamente o futuro das empresas? Como assim, financeiramente falando? Financeiramente mesmo. Talvez o maior risco de mercado para o amanhã não seja as inteligências artificiais. Talvez o perigo fatal seja a ausência total de inteligência emocional na sala de reunião. Se a gente não cuida das pessoas, a empresa simplesmente desmorona. Uma reflexão fortíssima para encerrar. Pois é, deixamos essa no ar. Muito obrigada a quem escutou e até a próxima exploração.